No próximo bloco, a gente vai falar sobre a vitória do Botafogo contra o Palmeiras, mas antes, infelizmente, de novo, gente, mais um caso de racismo aconteceu no futebol. Torcedores do Botafogo foram flagrados fazendo atos racistas em direção à torcida palmeirense, isso no estádio Newton Santos. O Botafogo reforçou o combate ao preconceito, o time já identificou um dos torcedores e vai encaminhar as imagens às autoridades. É incrível, não para, né? A seguir, a gente vai falar da parte boa da torcida do Nilton, que é maioria esmagadora. O mosaico começou com o escudo e virou uma fênix, a ave que ressurge das cinzas. E deu certo, hein? Botafogo venceu o Palmeiras, tem vantagem do empate para o jogo de volta em São Paulo. Aqui, Luiz Henrique e Igor Jesus. Os caras aí foram fundamentais na vitória do Botafogo sobre o Palmeiras, 2-1, vantagem para o jogo de volta das oitavas da Libertadores em São Paulo. Colecionar noites mágicas de Libertadores. Não há torcida que não sonhe com isso. Sonho de tantos, esforço coletivo. Tipo mosaico, um pedacinho de papel e mais um, outros mais, até realizar. Fez primeiro o distintivo do Botafogo, o escudo do Glorioso e agora deixa esse colorido impressionante aí. Tá lindo demais. A Fênix ressurge das cinzas. Hoje você viveu aqui, é uma loucura. De facto, esta energia é contagiante. Momentos como este que fazem a diferença. Libertadores não é só desejo de quem torce, é também de quem joga e transborda em Luiz Henrique. Em forma de potência e velocidade, habilidade e talento. Luiz Henrique limpou mais um, bateu pra fora do gol! Incrível! Tudo tão bonito que quase não deu para acreditar. Era só o primeiro ato. Botafogo, senhor do jogo, dono da bola, foi questão de tempo. Igor Jesus tinha mais de uma opção. Sem pressa, de cabeça erguida, fez a escolha perfeita. Ele trabalha pé direito pro Luiz Henrique! Um toque sensacional para a infiltração de Luiz Henrique. E o menino subiu com estilo para vencer o Everton. E de cabeça abrindo o placar no Nilton. O time de Abel Ferreira precisava se mexer. John demorou a repor a bola e foi pressionado. A posse ficou com o Palmeiras. Defesa desprevenida e a ótima trama na entrada da área terminou no gol de Maurício. Vai tentar bater pro gol, John tocou, mas a bola entrou! O chute não saiu tão forte, o John saltou, tocou, mas não adiantou! Golpe duro, mas rapidamente absorvido. 5 minutos para Marlon Freitas retomar o rumo e achar Igor Jesus na área. Igor fez a infiltração, foi pro fundo e bateu! Igor Jesus! É o nome da emoção! Um olho no marcador, o outro na bola e com apenas um único toque, Botafogo na frente outra vez. Acho que estes jogadores merecem que acreditem neles, na forma como têm trabalhado, na forma como têm tido desempenho ao longo desta temporada. Não foi um segundo tempo na mesma intensidade. Mesmo assim, o Botafogo continuava melhor, se aproximou com Savarino e na cabeçada do Marlon Freitas. Do toque pro gol do Marlon, segura o Everton. Abel recorreu a Estevão, de volta após se recuperar de lesão no tornozelo, e a Felipe Anderson. Arthur Jorge voltou a ter Tiquinho Soares depois de 3 jogos ausente, também machucado. Frescor que acrescentou pouco. A jogada de Estevão foi a única que o Palmeiras conseguiu criar. Na reta final, Barbosa passou perto do gol. Levantamento, olha o Alexander! Pra fora do gol! O Botafogo quer o que o Palmeiras tem. Intimidade com a Libertadores. Contra um tricampeão da América, o time foi dominante a maior parte do tempo, construiu vantagem e está a um empate das quartas de final. Não tem tranquilidade. Adversário super difícil, que sabe jogar essa competição. 90 minutos são muito longos e a gente sabe jogar lá eles vão ter dificuldade como a gente teve aqui. Eu tenho certeza que a gente vai passar por isso, a gente vai passar por essa análise. O adversário tem mérito, o adversário tem bons jogadores e hoje foi melhor. Quarta-feira vamos jogar em nossa casa, vamos ver. Não terminou
está ainda só a começar. Vamos com toda a certeza preparar também e pensar nesse jogo da segunda mão para conseguirmos manter esta chama, esta competitividade, esta paixão que os jogadores mostram em campo, esta entrega, esta intensidade. Intensos, todos, no gramado e fora dele, com coragem, amor e fogo no peito. Agora preste atenção no tio aqui para não perder nada, tá? Jogo de volta, quarta que vem, você vai ver ao vivo na Globo, de novo, né? E domingo tem clássico, Botafogo e Flamengo no Nilton. Vale só a liderança do Brasileirão, gente. Jogaço, quase uma final. A gente vai falar muito dele ainda. Até amanhã, tá? Boa tarde para você. Tchau. Olha, ninguém... Ainda bem que tu mandou botar o Cuiabano. Talvez eu tenha caído aqui de paraquedas. Talvez. Aqui, ó. Ó minha labareda. Olha o tamanho da minha labareda, Lili Casagrande. Botafogo venceu bem o Palmeiras com uma festa linda no estádio Nilton Santos e largou com uma pequena, né, vantagem nas oitavas da Libertadores. A reportagem é do Flávio Diniz. Fala, Flavinho. Um cartão de visita para inflamar a torcida logo no começo do jogo. Luiz Henrique deixou o Murilo no chão, fez tudo certo e por pouco não marcou um golaço. Mas depois do cruzamento do Igor Jesus, a cabeça do Luiz Henrique não errou a pontaria. O Botafogo saía na frente em um início de jogo com domínio sobre o Palmeiras. Acho que estes jogadores merecem que acreditem neles, na forma como têm trabalhado, na forma como têm tido desempenho ao longo desta temporada. Acho, na minha opinião, que nós dominamos o jogo. Hoje fomos superiores. Na primeira boa chance que teve, o Palmeiras empatou com o Maurício, chutando uma bola que passou por baixo do goleiro John. A resposta do Botafogo foi rápida. Igor Jesus marcou com estilo e saiu de campo como destaque do jogo com um gol, o primeiro na Libertadores e uma assistência. Eu que fiquei 1 mês e 10 dias sem poder jogar, porque eu não estava inscrito, e voltando da Arábia, um campeonato que é muito diferente do Brasil e está podendo dar resultado assim tão rápido é gratificante e espero que aconteçam muitas coisas boas. Né? Os times diminuíram a intensidade no segundo tempo. Foram poucas oportunidades de gol e erros nas finalizações. Os rivais pareciam satisfeitos com o resultado no Nilton Santos e evitaram se expor. Falta um empate para acabar com a espera de 7 anos. Botafogo e Palmeiras voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira no Allianz Parque, em São Paulo. O alvinegro tem a vantagem de empatar para chegar às quartas de final da Libertadores, o que não acontece desde 2017. Que venha o segundo round na casa do rival. O Botafogo larga na frente na disputa pela vaga na próxima fase da Libertadores. Olha, ninguém sabe o destino dessa classificação, mas a animação do torcedor botafoguense tem que ser válida, assim, pelo desempenho do time Lucas Pedrosa no estádio Nilton Santos ontem. Que jogo do Botafogo, que primeiro tempo, sobretudo, do Botafogo. Eu vou já com vocês também em relação a essas mexidas do Arthur Jorge, mas vamos falar primeiro do primeiro tempo. Ô, Pedrosa, que jogo, que partida. Um gol que o Palmeiras faz, que estava 1-0, né, e o Palmeiras empata, que na verdade foi uma falha ali, porque o Palmeiras não estava nem merecendo esse gol. Sim. Mas o Palmeiras é efetivo, dá uma bola para os caras matam a pau. Que primeiro tempo, Lucas Pedrosa? Olha, Fernando, eu diria que jogo do Botafogo. Não só o primeiro tempo, mas assim, foi uma partida praticamente impecável. Não fosse a falha do John, que infelizmente acabou cometendo esse erro, mas tem crédito, salva muito o Botafogo também. Eu diria que o Botafogo fez um jogo perfeito. O Botafogo deu mais finalizações, criou mais grandes chances, trocou mais passes, teve mais posse de bola, foi superior praticamente durante o jogo inteiro. E como você bem disse, para mim o gol do Palmeiras foi muito mais achado do que construído de fato. O Botafogo foi muito inteligente quando o Arthur Jorge coloca o Almada junto com o Luiz Henrique e o Igor Jesus e libera o Cuiabano para fazer superioridade numérica nos 3 zagueiros do próprio Palmeiras. Ele deixou o Marlon Freitas também com muita liberdade, ele fez um belíssimo jogo, atacou profundidade, conseguiu utilizar as bolas cobertas. O fato do Botafogo ser um time
funcional no ataque, que é muito bem organizado, mas tem uma troca intensa de jogadores. O Almada cai da esquerda, vai para a direita, vai para o meio, o Savarino joga em qualquer lado do campo, o Luiz Henrique, então, flutua de uma forma espetacular, talvez seja o melhor jogador do Brasil no momento, e o Igor Jesus ontem também fez um jogo perfeito. A zaga ganha muito quando o Bastos entra, é outro também que jogou demais. Então, eu repito, o Botafogo fez um jogo de time gigante, um jogo com casca de Libertadores e contra uma equipe também muito forte. Então, eu só tenho que elogiar aqui o trabalho do Arthur Jorge. A torcida do Botafogo também fez muita diferença com uma belíssima festa. Repito, para mim, um jogo praticamente perfeito. Não fosse a falha do John, que também tem crédito, também faz parte dessa grande vitória. E não sentiu, né? Não se abalou pelo gol. Isso é um bom ponto para o Botafogo. O Vene Casagrande, como diz o Pedrosa, uma casca para a competição. Eu acho também um amadurecimento do elenco, né? O Igor Jesus, que fez uma bela partida, talvez o melhor em campo. Vene, concorda comigo? Você mencionou um ponto que eu queria chamar a atenção no Botafogo, que foi a força mental, porque de fato a gente pôde perceber que o Botafogo não sentiu o golpe. Muito pelo contrário, continuou mantendo o mesmo ritmo, o mesmo estilo de jogo, a mesma qualidade. Estou com o Pedrosa, uma partida assim quase perfeita do Botafogo, uma partida digna de Libertadores. A gente pôde ver um bom duelo, mas sem sombra de dúvidas, eu vi muito palmeirense reclamando que o empate seria mais justo. Muito pelo contrário, eu penso que o Botafogo mereceu vencer sim, a todo momento foi melhor na partida. E sobre o Igor Jesus, para exemplificar aqui a boa fase dele desde quando chegou ao Botafogo, por exemplo, no jogo de ontem, 90 minutos em campo, um gol, uma assistência, 38 toques, um passe decisivo. Para mim, o melhor em campo. Se eu tivesse que botar alguém... E o Luiz Henrique fez uma baita partida também. Eu vi ali até um comentário no Twitter do amigo ali. Luiz Henrique fez um bom jogo, mas eu botaria o Igor Jesus como melhor em campo. E desde quando ele chegou ao Botafogo, é o jogador com mais finalizações do Botafogo, com mais chutes no gol, que mais ganhou duelos aéreos e que mais sofreu faltas. Isso é extremamente importante, um jogador que não sentiu o peso da camisa do Botafogo, muito pelo contrário. Ontem a gente pôde ver um Tiquinho iniciando no banco de reservas, muito graças ao desempenho do Igor Jesus. Porque se o Igor Jesus não tivesse indo bem, o Tiquinho provavelmente começaria. O Igor Jesus indo bem dá uma certa tranquilidade ao treinador Arthur Jorge para fazer esse tipo de audácia, digamos assim. Porque ontem mesmo a gente imaginava que o Tiquinho fosse ser titular. Eu confesso que eu fui pego de surpresa, mas nenhum absurdo, muito pelo contrário. Repito, o Igor Jesus deu conta do recado na ausência do Tiquinho Soares. Como a gente já falou aqui, o Tiquinho ficou 3 jogos fora, né? Então provavelmente tem uma questão física aí, mas com certeza, se não tivesse um reserva imediato, ia ser aos trancos e barrancos mesmo, não ia ter outra opção. No jogo do ano, digamos. Exatamente, o Tiquinho ia na base do sacrifício, só que há uma tranquilidade muito grande. Ontem, quando ele tira o Savarino e coloca o Tiquinho, a torcida grita muito, a torcida gosta muito do Tiquinho Soares, né, Pedrosa? Sim. Mas um estranhamento na escalação que eu talvez viria se não tivesse o Igor Jesus, você acaba não vendo quando você traz que o Igor vai ser o titular. Parabéns, Pedrosa. Você entende muito. Obrigado. Ele botou o Cuiabano. Falar nisso, e é isso que eu lembrei de você na hora. Você entende muito, Pedro. Olha aqui, ontem a gente estava nesse debate, eu falei, cara, eu colocaria o Marçal se o Estevão for titular para segurar o Estevão. Ele fez isso no jogo do Brasileiro e deu super certo. E aí o Pedrosa, como que você pega o melhor aí, um dos melhores do time, que é o Cuiabano, tá sempre participando de gols e tal, dando assistência, fazendo gol também, e bota esse cara no banco? Aí eu fiquei, mas aí tem que pensar no Palmeiras também. E ontem, na minha opinião, Cuiabano foi top 3 de melhor em campo no primeiro tempo. Depois ele acaba saindo pro próprio Marçal entrar, o Estevão entra e o Arthur logo coloca o Marçal. Cuiabano tava amarelado. Cuiabano amarelado também. Mas que partida fez o Cuiabano, Lucas Pedrosa? Muita velocidade, muita intensidade. Ele que chega toda hora no ataque. E eu senti o que você até trouxe já aqui. Ele segurou bastante o Matheus. Sim. Às vezes até como um terceiro zagueiro ali, quando ele estava sem bola. Também fez uma boa partida. Boa partida, segura. E soltou o Cuiabano. Mas por quê? Porque o Thiago Almada, na vida dele inteira, ele nunca foi um meia esquerda como ele foi escalado inicialmente. Quando a gente abre a escalação, acha que ele vai ficar ali na esquerda. O Thiago Almada ontem fez uma partida inteligentíssima. Ele estava em outra rotação. Então toda hora ele atraía os marcadores do Palmeiras para ele, pelo belo controle que ele tem de bola, e deixava o Cuiabano acelerar.
liberava o cuiabano, dava espaço pro cuiabano. O gol do Igor Jesus, o segundo gol do Botafogo, quem tá na área junto com o Igor Jesus, adivinha quem é? É o cuiabano. Ele pisa muito na área. É o cuiabano. Aquele que gol tá lá com o na São área. Paulo, do São Paulo, lembra? Exatamente. Olha ali, pode olhar aí, deles são olha quem tava ali tentando pra lateral, completar. É. Então, assim, é um jogador que pra mim dá uma força física, dá uma intensidade ao Botafogo, e o Botafogo tem a oportunidade de fazer o que o Arthur Jorge faz melhor, na minha opinião, que é confundir a marcação. O Palmeiras ontem veio com 3 zagueiros, é um time que é sólido. Rafael Veiga de volante, exatamente, né? E o Botafogo tem essa capacidade de fazer seus jogadores da frente trocarem de posição e confundirem a marcação o tempo inteiro. E o Cuiabano é uma grande arma desse time do Arthur Jorge. E assim, eu chamo ele de menino sorriso, né? O Luiz Henrique, que é um garoto super agradável, tá sempre com um sorriso no rosto, como ele não sente o peso de jogo, né? É jogo grande, um jogo um pouco menor, ele joga sempre performando. E quando o jogo é grandão, aí, Vene Casagrande, que ele joga mais ainda. Pedrosa trouxe o recorte aí que, na opinião dele, no momento, ele é o melhor jogador do futebol brasileiro. Do Botafogo, sem sombra de dúvida, é o jogador mais importante. Eu até trouxe aqui o jogo do Juventude, por exemplo, que o Luiz Henrique nem foi pro jogo. O Botafogo passa a ser um time... ele é um brilho a mais. Verdade. Ele é um fora de série, na minha opinião. Eu não sei se é o melhor jogador do futebol brasileiro no momento. Não é que eu discorde, mas, por exemplo, tem o Matheus Pereira do Cruzeiro que tá jogando bola há muito tempo também. Eu botaria nessa briga aí junto com o Luiz Henrique. Mas não é nenhum absurdo você dizer isso. O que me chama a atenção no Luiz Henrique é a leveza dele em jogar futebol. Ele me lembra... gente, pelo amor de Deus, mal comparando, mas como o Ronaldinho Gaúcho fazia, ele também joga, ele se diverte em campo. Esse é o grande barato do Luiz Henrique. E eu lamentei o fato dele ter perdido aquele gol ali no primeiro tempo. Aos 6 minutos, né? Nossa, foi a jogada absurda. Linda ele deixa jogada. o adversário no chão, só que ele acabou finalizando muito mal. Mas, enfim, é um baita jogador, de fato, tá dando conta do recado. Muita gente botou uma expectativa muito grande dele, a chegada dele, não só por conta dos valores, mas também pela qualidade dele. Claro. Estamos falando de um jogador que vários clubes do futebol brasileiro tentaram, inclusive o próprio Flamengo. E aí o Botafogo conseguiu essa contratação. Então, de fato, ele está crescendo cada vez mais de produção. Parabéns ao futebol que ele vem atuando. Eu fico com o Luiz Henrique nessa comparação com o Matheus Pereira, que também joga demais, porque o nível de enfrentamento do Luiz Henrique tem sido maior do que o do Cruzeiro do Matheus Pereira. Isso não é culpa do Matheus, é porque o Botafogo está enfrentando Palmeiras em decisão no Brasileirão, Palmeiras em decisão de Libertadores, o Flamengo, o Luiz Henrique foi decisivo contra o Flamengo também. Então, contra as melhores equipes do Brasil, o Luiz Henrique tem botado o jogo debaixo do braço. É por isso que eu entendo que hoje o Luiz Henrique ele é o melhor jogador. Por exemplo, eu valorizo muito o futebol que o Pedro vem jogando. Sim. Joga demais, é top 3, com certeza. É isso, com entendeu? certeza. Só que o Pedro, por exemplo, se o Gabigol tivesse os mesmos números do Pedro, a gente estaria falando pra caramba por conta disso. Pelo marketing mesmo. Ele é menos midiático, muito né? menos midiático. O Luiz Henrique também não tem tanta mídia assim, não, de verdade. É um baita jogador, inclusive. Mas eu não discordo. Eu acho que é um bom debate. Eu acho que aqui no futebol carioca a gente tem, no mínimo, o top 5. Que tá aqui o Luiz Henrique e o Pedro. Agora, eles estão no top 5. O que o Almada joga é um absurdo, gente. Dá prazer em assistir o Almada jogar. Isso porque eu sinto que ele nem tá equalizado certinho na guitarra ali com a banda, né? Imagina... Gente, tu foi bem nessa. Tem que torcer muito pra ele ir embora logo, velho. Tem que torcer muito. Ó, mais um mêsinho, ó. Pô, o bicho é chato. Quem eu pego domingo? Botafogo. É nóis. Olha aqui, ô Vene, que mosaico lindo, hein? Dupla face, parabéns ao movimento Ninguém Ama Como a Gente. Esse foi o primeiro mosaico, ali o escudo do Botafogo. Todo mundo vira o mosaico, essa é a face 2 do mosaico, que é uma fênix. Pra quem não sabe, na mitologia grega, a fênix é uma ave que ela se destrói nas cinzas e renasce no fogo, se refaz como fênix. Só não sabe quem não assistiu o Cavaleiro do Zodíaco. É verdade. E aí tinha a frase passando, das cinzas voltar, no fogo vencer. É muito lindo, eu recebi a informação de que seria uma fênix há algum tempo atrás, né? E eu fiquei super animada, guardei esse segredo como guardo tantos do clube. E falei, nossa, essa festa vai ser a mais bonita e, na minha opinião, é top 1, com certeza. Eles ficaram um tempo naquele escudo do Botafogo e depois viraram e se transformou numa fênix. O olho da fênix brilhava e a estrela, que tinha o escudo no peito da fênix aqui, o escudo do Botafogo, a estrela do escudo também brilhava. Se você pensar nos detalhes, isso é um mosaico, gente. Isso é feito por mãos de torcedores. Muito legal, organização nota 10, parabéns pro movimento Ninguém Ama Como a Gente. Eu sempre falo aqui,
Isso não é custeado pelo clube não, tá? São os torcedores que juntam o dinheiro, organizam a festa, o movimento Ninguém Ama Como a Gente pega voluntários e eles montam esse mosaico. Parabéns! As expectativas. Entendeu? E, cara, tem sido muito assim em jogos do Botafogo. Não sei se vocês têm prestado atenção nisso aí. Tem dado bons jogos, eu acho que pelo estilo de jogo do time, mentalidade. Ontem também, por mais que muita gente não seja a favor do gramado sintético, eu até confesso que eu preferia que todos fossem naturais, mas ótimos, né? Então, já que a gente não tem os ótimos, a gente, enfim, joga no sintético. Porque a nossa grama natural é uma vergonha. A bola rola e dá bom jogo. E foi o que aconteceu, foi um jogo digno. A altura de Botafogo e Palmeiras num mata-mata de Libertadores. Jogaço pra gente ficar de olho, muita coisa acontecendo, intensidade. Enfim, gostei muito do que vi. Igor Jesus, né? Foi o eleito, né? O melhor em campo. A gente falava. Tá bem, né, cara? Debatia muito aqui como se o Tiquinho Soares seria titular, se ele estaria à disposição, acabou entrando no decorrer do jogo. E o Botafogo não sente tanto, não é mais dependente há algum tempo, né? De uma referência no ataque. Não é. Tanto é que tá cheio de desfalque, né? O Tiquinho mesmo jogou, mas entrou no segundo tempo, ainda não estava 100%. Eduardo machucado, Júnior Santos, que vinha sendo artilheiro, machucado. Lá no começo do ano, a gente nem lembra mais, mas o Jefinho era titular, voltou do Lyon, lesionado também. Enfim, então mostra que tem um elenco. E como o Igor Jesus, acho que mostra bem como o Botafogo está gastando bem. Não basta ter dinheiro. É muito bom ter dinheiro, claro. Você pode errar e você vai lá e tenta de novo. Erra e tenta de novo. Mas você não precisa nem muito longe. Você pega aqui o Vasco, que virou SAF, investiu mais de 100 milhões, tá com um timaço? Tá longe disso. Tá com um time para brigar para não cair, agora tá no meio da tabela. Foi o que aconteceu ano passado, tentando melhorar nessa temporada. Gasta e gasta bem, cara. O Igor Jesus não era um cara super conhecido aqui no Brasil, né? Eu lembrava dele no Curitiba, mas muita gente não lembrava. Foi buscar com característica que o time precisava. Enfim, são várias contratações assim que o Botafogo mostra que, além de ter dinheiro, tem pessoas boas trabalhando ali por trás para saber como gastar esse dinheiro. E por isso que o time vem disputando todos os títulos aí. Vamos botar a Jéssica Maldonado no nosso papo, então, acompanha o dia a dia do Botafogo. Dá para trazer um pouquinho do que foi esse dia seguinte da festa no Newton Santos. Um mosaico incrível que a torcida do Botafogo prometeu e entregou ontem no Newton Santos. Mosaico, é verdade, porque foi mais de um. E muito bacana da Fênix, fazendo até referência ao fogo claro do Botafogo. Mas, enfim, um jogão também que os times proporcionaram aos torcedores, saíram satisfeitos, principalmente os alvinegros, pela vitória, né, Jéssica? E o Botafogo, de fato, uma vitória magrinha, mas uma atuação que deixou, sem dúvida, o torcedor muito satisfeito ontem. Como é que foi essa repercussão, esse dia seguinte, hoje, com esse resultado, minha amiga? Boa tarde. Boa tarde, Camila. Boa tarde para todo mundo que está assistindo aqui o programa. É isso, né? Eu diria até que o torcedor do Botafogo saiu do Newton Santos com aquela sensação de que dava para ter feito mais gols, né? Principalmente nas chances que o Botafogo teve no segundo tempo. Então, ficou essa sensação de que poderia ter, pelo menos, feito um 3-1 para ir com mais tranquilidade para o jogo em São Paulo. Mas eu estive no Newton Santos, acompanhei o jogo atrás sempre do gol do Botafogo, e foi um jogo assim, de muita intensidade da parte do Botafogo, né? A gente sempre fala muito isso, que é a cara do Arthur Jorge, isso. A gente via aqui no Brasileirão, isso não estava se repetindo, faltava entrosamento, inclusive, em alguns jogadores ali da frente. O próprio Igor Jesus, que fez uma grande partida, vocês comentaram há pouco. O Thiago Almada, que também chegava a competir o espaço muitas vezes com o Savarino. Ele estava melhor ontem, fez um jogo bom, né, enquanto, principalmente ali no primeiro tempo, mas o Luiz Henrique também foi outro grande cara do jogo. Ele desestabilizou a defesa do Palmeiras, que estava jogando com 3 zagueiros, em algumas chances que teve ali no primeiro tempo, poderia ter feito 2 gols, mas logo depois ele abriu o placar. Então foi um jogo muito interessante de ver, porque o Palmeiras também atacou bastante na etapa complementar, no segundo tempo. E claro, antes da bola rolar, aquele super mosaico, né, do Botafogo, que tem virado uma referência nisso, assim como o Fortaleza também. Mas o Botafogo, a torcida do Botafogo, o movimento Ninguém Ama Como a Gente, tem feito uma festa muito linda. E ontem, né, esse mosaico dupla face que teve, inclusive, alguns detalhes em LED ali, que foi algo inédito aqui no Brasil. Então, o Botafogo deu um show dentro das 4 linhas e também
nas arquibancadas. Foi um grande jogo e, claro, um resultado comemorado. Mas o Arthur Jorge, embora o Abel Braga tenha feito vários elogios, ele disse que não aceita os elogios porque tem mais 90 minutos ainda pela frente. Eu até concordo. A Jéssica falou de uma sensação de que dava para ter sido um placar mais elástico. Eu concordo pelo que o Botafogo criou, mas o Botafogo está num momento, né, Conrado, que vai jogar em São Paulo, vai jogar no Allianz Parque. É claro que o Palmeiras é muito forte, mas o Botafogo pode muito bem ir lá e ganhar o jogo de novo. Eu acho que o Botafogo se coloca, para quem ainda duvidava, né, é tão favorito nas duas frentes, brasileiro e Libertadores, quanto Flamengo e Palmeiras, nesse momento, pelo que vem apresentando. É isso, pelo que vem apresentando, pelo investimento, pela forma como eu acabei de falar aqui antes, que vem trabalhando fora das quatro linhas. É isso, claro, o torcedor sempre quer mais, está jogando em casa, conseguir ganhar por 2 gols de diferença. Para não ter muito sofrimento, né? Mas foi um jogo contra o Palmeiras, né? Sim. É um jogo contra o Palmeiras que é difícil. Poderia ter feito mais um? Poderia, mas tá. Excelente vantagem, excelente vantagem. Fala, Jéssica. Só para fazer uma correção, porque eu falei Abel Braga, na verdade é Abel Ferreira, né? Passou Abel Ferreira. Eu sabia de quem eu estava falando, só confundiu. Fica tranquila que aqui no Tá Na Área já tem uma pessoa que troca bastante os nomes. Já tá todo mundo acostumado, todo mundo entendeu que era o Abel Ferreira. Agora, Conrado, acho que talvez a sensação seja um pouco, porque quando a gente está falando de um confronto tão equilibrado quanto foi ontem Botafogo e Palmeiras, esses gols perdidos fazem falta, assim, ou no mínimo deixam essa sensação no torcedor que 2 gols de diferença a gente é mais tranquilo pro Allianz. E aí você, num jogo desse alto nível, algumas oportunidades que o Botafogo criou, e aí naturalmente é do futebol, mas são gols que lá na frente você fica, agora tem que ter uma atenção, porque um gol de diferença no Allianz ainda está muito aberta essa partida, né? Esse confronto. Está aberto, mas é que eu não acho que o Botafogo perdeu, assim, nossa, chances claríssimas, né? Como é que perde esse gol? Mas o Luiz Henrique no primeiro tempo, você não acha? A jogada mas aí foi incrível. Uma jogadaça, aí ele estou para mas aí, enfim, ainda estava 0-0, né? Aí depois ele ajuda, depois ele vai e faz, né? Alexandre Barbosa, cabeçada para fora no último minuto. Foi uma boa chance essa do Barbosa. Eu digo que depois que já tem o resultado, perdeu para fazer o terceiro. Sim, mas criou, né? A jogada do Luiz Henrique seria um golaço, né? Mas ele acabou perdendo, estava 0-0, mas logo depois saiu o gol do Botafogo com o próprio Luiz Henrique, que está jogando demais. Desabrochou de vez, eu acho que faz parte de um processo, quando ele é contratado, muito dinheiro, né? Foi jogar na Espanha, estava voltando, e aí de cara ele ainda não jogou tudo que ele estava jogando, né? Começaram um burburinho, um torcedor aqui reclamando, um rival ali fazendo piada, mas tudo faz parte de um processo, principalmente porque o Botafogo não joga especificamente com aquele ponta direito aberto o tempo todo, que é o jeito que ele é acostumado a jogar a vida inteira. É um time que é mais um 4-4-2, o cara do lado vem muito por dentro, então ele teve que se readaptar até esse esquema tático, essa nova forma de jogar. E a gente está vendo que ele está sendo decisivo todos os jogos. E aí não é só quando faz o gol, enfim, quando dá uma assistência, é cada vez que ele pega na bola. Ele está completamente à vontade, sabe que é um grande jogador e que, assim, quando eu pegar na bola, tá todo mundo com medo do outro lado. E, assim, ele tem levado perigo constantemente. Eu acho que ele, de vez, chegou, o Luiz Henrique estava todo mundo esperando, o dinheiro que foi investido nele, e está sendo um dos principais jogadores do futebol brasileiro, não só do Botafogo nesse momento. Sem dúvida. Agora, Jéssica, falando dessa sequência, né? O Botafogo tinha vindo de uma eliminação na Copa do Brasil, jogos parelhos contra o Bahia e uma derrota, né? Poupando alguns jogadores, uma derrota fora de casa contra o Juventude. Se mantém na liderança, né? Graças a outros resultados da última rodada, mas tem pela frente no Brasileirão, no fim de semana, o Flamengo, que é um jogo, um confronto direto pela ponta. Já existe um planejamento para novamente poupar? Como é que vai ser essa sequência? Lembrando que o Botafogo tem o Flamengo agora, depois tem o jogo da volta contra o Palmeiras na Libertadores, e aí na sequência no Brasileirão, Bahia e Fortaleza, que são times que brigam lá em cima. E é uma sequência muito complicada. Nosso calendário não dá brecha. É uma sequência, né, Bené, que pode definir muito bem, assim, né, como que o Botafogo vai se comportar na reta final do Campeonato Brasileiro, porque são duelos, de fato, muito fortes contra times que estão ali, né, brigando na parte de cima da tabela. No planejamento do Botafogo, o Botafogo não cogita utilizar uma equipe toda reserva. A gente já viu, né, que o Arthur Jorge opta sempre por poupar aqueles jogadores que estão mais desgastados, né, por algum outro motivo, por uma sequência de jogo, por uma dor no joelho, que foi o caso do Tiquinho,
que ficou fora de 3 jogos, né, até se recuperar das dores, entrou ontem no segundo tempo, e esse, inclusive, é um jogador que deve estar à disposição não, em campo contra o Flamengo, porque foi um jogador que esteve em campo poucos minutos, embora Igor Jesus, né, tenha feito um grande jogo e venha jogando aí as últimas partidas. O Tiquinho é o titular da posição, então eu imagino e acredito que o Botafogo, o Arthur Jorge, vai fazer isso, colocando um jogador como o Tiquinho Soares no duelo contra o Flamengo. Além dele, outras peças podem aparecer, podem ser poupadas também, mas vale destacar que o Botafogo encara esse jogo contra o Flamengo com muita importância, né? Ele considera esse jogo extremamente relevante, porque quer sim, agora que não tem mais a Copa do Brasil, vai tentar brigar de forma ainda mais forte nas duas competições. Então o Botafogo vai só poupar aqueles que de fato não vão correr algum risco de ter alguma lesão mais grave depois, né, em função do desgaste ou até mesmo de dores musculares, a exemplo do que já vem fazendo. Importância que o Botafogo dá para o jogo contra o Flamengo, importância que o Botafogo deu hoje muito corretamente essas cenas criminosas que vimos ontem no Newton Santos, mais uma vez na Libertadores, mas a prova que o problema não está só nos outros países sul-americanos, porque é um torcedor brasileiro do Botafogo, imagens registradas pelo jornalista Tociro Neto, no momento em que o torcedor do Botafogo faz gestos racistas em direção aos torcedores do Palmeiras ontem no Newton Santos. Essas imagens foram prontamente divulgadas, né, pelo Tociro e viralizaram na internet, alcançaram muitas pessoas e o Botafogo também. O clube teve acesso a essas imagens criminosas, lamentáveis. Sinto muito por quem está vendo essas imagens em casa agora. Enfim, e aí soltou essa nota oficial que a gente vai ler na íntegra, porque ela é bem mais do que uma nota oficial, né? E é assim que começa, inclusive. Não será apenas uma nota oficial protocolar de repúdio com frases enérgicas de ações futuras contra atos racistas. O torcedor, entre aspas, que não representa os milhões que constituem o Botafogo, foi identificado nessa quinta-feira, será banido do estádio Newton Santos. A vergonha que ocorreu na partida de ontem precisa ser exemplarmente punida, motivo pelo qual as autoridades policiais estão sendo informadas com todos os recursos disponíveis. Racismo é crime, um crime sem perdão. O Botafogo está comprometido em combater de forma ativa esse mal e não medirá esforços para garantir que tais atos não tenham lugar no esporte e na sociedade como um todo. O futebol tem um papel muito importante na construção social e influencia a vida de muita gente. Que os outros clubes e entidades esportivas sigam o mesmo caminho e que essa mensagem de conscientização surta efeito. Juntos faremos o Botafogo e o futebol um exemplo de respeito e igualdade. A nota é excelente porque mostra a atitude do Botafogo. O Botafogo age rapidamente, identificar esse torcedor e levar essa identificação às autoridades policiais, porque agora a gente cobra que haja justiça, porque no Brasil, como diz a nota, racismo é crime inafiançável, então que ele pague judicialmente, criminalmente, pelo crime que cometeu ontem no Newton Santos, e chama o futebol à sua importância. Quando cita as entidades, é bom lembrar que a Conmebol nunca se movimenta em casos de racismo, né? Exemplar a nota do Botafogo, assim como começou ali na nota, né? Não é só uma nota de repúdio, que muita gente faz isso, e assim, não é que seja errado, só que é pouco. É pouco, pode fazer, um clube de futebol pode fazer muito mais. Foi isso que o Botafogo fez, identificou, tem lá a entrada, né, no estádio que pega o rosto, né, de cada um, não vai mais participar, não pode mais entrar no Newton Santos, perdeu o emprego também, esse babaca, enfim, então foi exemplar. E o Botafogo, o que acontece com isso? Primeiro que mostra para a torcida, né, não somos, esse cara não representa a nossa torcida. Próxima vez que vocês virem isso, fique contra também, porque tinha gente do lado ali, né? Sim. Não fez nada. Tinha gente do lado ali que não fez nada. E agora bota até pressão, e uma pressão excelente, nos outros clubes. Sim. Olha o que um grande clube de futebol faz. Olha o que um clube respeitável de futebol faz. Porque muitas vezes, a gente já viu isso acontecendo, a primeira ação do clube é meio que se defender. Não, peraí, que não foi a gente. Na verdade, se defendeu o que o Botafogo fez. O Botafogo se defendeu da melhor forma possível. E eu acho que fica um exemplo para que ninguém faça mais isso, né? Óbvio, para outros torcedores que ficam ali em volta e, como eu disse, para outros clubes, para agirem assim, tem que querer, né? Banir essas pessoas, e foi o que o Botafogo fez. Exemplar, está de parabéns. Assina embaixo, perfeito o posicionamento do Botafogo. Jéssica, obrigado pela sua participação aqui no Tá Na Área. Então é isso, pessoal, vocês viram aí o Tá Na Área, o SBT Esporte Rio e o Globo Esporte de hoje,
a repercussão da vitória do Botafogo de ontem sobre o Palmeiras. Uma atuação muito boa mesmo. O placar não refletiu o que foi em si a grande atuação do Botafogo. Poderia ser melhor. Eu acho que um 3-1 seria mais justo. O Botafogo vai agora enfrentar o Palmeiras no Allianz Parque, mas antes tem o Flamengo no final de semana. Jogo que vale liderança, vale a gente conseguir manter a liderança e até garantir que mesmo que o Flamengo ganhe seu jogo adiado, ele não passe a gente, caso nós vençamos o Flamengo no final de semana. Tendo ainda o Fortaleza na cola, mas o Botafogo tem elenco suficiente para agora sim, com 2 competições, se manter bem nas duas. Vamos torcer, vamos lotar o Engenhão, o Nilton, para mais um Botafogo e Flamengo, e que a gente consiga vencer e embalar de novo, e ir mais forte ainda contra o Palmeiras no jogo de volta, e segurar aí aquela pressão inicial que eles sempre fazem nos primeiros 20, 25 minutos de calor intenso, e depois baixa um pouco a poeira, porque ninguém aguenta, né, uma hora de jogo intenso, e aí o Botafogo consegue aí soltar as garras e num contragolpe aí ou 2 matar o confronto. Eu sou o Rafael, muito obrigado por ficar comigo até aqui agora. Se gosta desse conteúdo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos sempre que tiver conteúdo novo aqui no Notícias do Fogão. Muito feliz com a vitória de ontem, muito feliz de estar com você aqui até agora. Demorei para postar conteúdo hoje, tive compromissos, acordei tarde por causa do jogo também. Então é isso, um abraço, até o próximo vídeo, valeu!